Hoje a gente vai falar sobre um material tão raro, tão extremo, que a própria ideia de dinheiro simplesmente perde o sentido perto dele. Não é ouro, não é diamante, é algo completamente diferente e nós vamos descobrir o que é. A gente está falando de um elemento químico. Pensa só, se alguém por um milagre conseguisse juntar um único quilo dele, essa pessoa teria nas mãos algo que vale mais do que toda a riqueza que a humanidade já produziu em toda a sua história. É um valor que desafia a nossa lógica, né? E é aqui que o mistério começa a ficar interessante, porque esse elemento, ele não está na bolsa de valores, não está guardado no cofre de nenhum bilionário. Ele não foi feito para ser colecionado, sabe? Para ser exibido. O propósito dele é completamente outro. É isso mesmo, o valor absurdo dele vem do fato de que ele se desintegra, ele some lentamente, liberando energia nesse processo. É um material que existe para deixar de existir, e hoje a gente vai entender o porquê disso. Então, para a gente entender o polônio, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a história da descoberta dele. É uma história, olha, de pura genialidade, de muito sacrifício e também um aviso bem silencioso sobre o poder que a humanidade estava prestes a descobrir. Imagina a cena, um laboratório bem rústico, fim do século XIX. Marie Curie percebe uma coisa estranha nos resíduos de urânio, uma energia invisível constante. Em 1898, ela consegue isolar esse novo elemento. E aí, num gesto de puro patriotismo, ela batiza de polônio, uma homenagem à sua terra natal, a Polônia, que naquela época nem sequer existia oficialmente nos mapas. E o mais trágico é que, décadas depois, foi essa mesma radiação que levou à glória que acabou tirando a vida dela. O legado do polônio é exatamente esse. Foi um marco, sabe? Provou que a radioatividade era real, mas ao mesmo tempo foi o começo de uma nova era. Uma era em que a gente começou a mexer com forças que mal entendia, e as consequências disso foram tanto incríveis quanto, fatais. Mas olha que interessante, o polônio que a Marie Curie descobriu não é exatamente o mesmo que hoje tem esse título de coisa mais cara do mundo. Para entender essa diferença e esse preço absurdo, a gente precisa falar rapidinho sobre uma coisa chamada isótopo. Pensa assim, isótopos são como se fossem irmãos do mesmo elemento. Eles têm a mesma identidade, o mesmo DNA, digamos. Mas uma pequena diferença na estrutura, nos nêutrons, muda tudo, deixa cada um único, principalmente no jeito que eles se comportam, na estabilidade deles. E é aí que está o pulo do gato. O polônio 210, que a gente até acha em traços na natureza, é super instável. Em questão de meses, ele já decai. Agora o polônio 209, que é totalmente artificial, feito em laboratório, esse tem uma meia-vida de mais de 100 anos. E é esse decaimento lento, estável, super previsível que o torna tão útil e, claro, tão incrivelmente raro. Criar esse tal de polônio 209, nossa, é um processo brutal. Precisa de um acelerador de partículas, uma máquina gigantesca para bombardear outros elementos. É um negócio caríssimo, violento e, olha, mas muito ineficiente. O resultado, a gente está falando de quantidades tão minúsculas que a palavra peso nem se aplica direito. A gente mede em nanogramas. E essa dificuldade toda para produzir muda completamente a lógica do valor. O preço dele não é por grama, como o ouro. É medido em microcuries, que é uma unidade de atividade radioativa. Ou seja, o valor está no que ele faz, na energia que ele libera, e não no peso dele. E o preço? Bom, se prepara. É algo em torno de $6.000 por um microcuries. Isso dá uns 70 nanogramas. É uma quantidade que não dá para ver. A gente não enxerga. Se a gente fizesse um exercício maluco de calcular o preço de um grama, nossa, daria na casa das dezenas de bilhões de dólares. Aí fica a pergunta, né? Para que alguém ia querer um negócio tão caro e tão perigoso? Bom, a resposta mostra que o polônio tem duas caras. De um lado, é uma ferramenta de precisão incrível. Do outro, é uma fonte de perigo gigantesca. Aquele polônio caríssimo, o 209, ele é fundamental para a ciência de ponta. Como ele emite partículas alfa de um jeito super estável e previsível, ele é a ferramenta perfeita para calibrar os equipamentos nucleares mais sensíveis que existem. É ele que garante a precisão por trás de descobertas científicas que mudam o mundo. Agora, o irmão dele, o mais instável, o polônio 210, esse aí tem uma história bem mais sombria. Ele já foi usado como fonte de calor em sondas espaciais da União Soviética
Soviética, serviu de gatilho nas primeiras bombas atômicas e, infelizmente, ficou famoso por ser uma arma silenciosa. Se foi ingerido, o estrago é devastador. Já foi usado em vários casos de envenenamento. E aqui vem uma conexão com o nosso dia a dia que é bem surpreendente. Acredita que tem traços de polônio 210 no tabaco. Eles se acumulam na planta por causa de certos fertilizantes. E aí, quando a pessoa fuma, essas partículas radioativas vão direto para os pulmões, aumentando silenciosamente os riscos para a saúde. Pode parecer uma pergunta meio maluca, um elemento radioativo, algo que a gente logo pensa em usinas nucleares, em laboratórios, mas a verdade é que ele tem uma relação com a gente muito mais íntima do que se poderia imaginar. Pois é isso mesmo. Por mais incrível que pareça, todo ser humano tem uma quantidade minúscula, microscópica de polônio dentro do corpo. E não é um acidente, não é contaminação. É simplesmente parte de quem a gente é. A verdade é que ele entra no nosso sistema das formas mais banais possíveis, pela comida que a gente come e pelo ar que a gente respira. As doses são tão minúsculas que passam totalmente despercebidas. Isso torna o polônio único, um elemento radioativo que está ali liberando energia naturalmente, fazendo parte da nossa rotina sem que a gente tenha a menor ideia. E é aqui que a história fica realmente fascinante. Vamos falar sobre o paradoxo da escala. É um jogo de contrastes quase impossível de visualizar. A escala desse material desafia a nossa lógica. Pensa assim: de um lado, a presença física dele. 1 grama de polônio, por exemplo, seria completamente invisível a olho nu. Do outro lado, o poder que ele tem. Essa mesma quantidade minúscula geraria energia que a gente conseguiria medir por décadas. Essa frase resume tudo perfeitamente. É algo com um poder imenso, mas com uma presença física quase zero. É como um fantasma no mundo material, sabe? A energia dele é muito mais presente do que a própria matéria. E tudo isso nos traz de volta para o começo da nossa conversa. O polônio meio que força a gente a repensar o que significa valor. Não é sobre juntar coisas, sobre ter poder do jeito que a gente normalmente pensa. É algo bem mais específico. Então, com esse preço astronômico, será que ele é o maior símbolo de riqueza que existe? Não, na verdade, ele é um símbolo de risco. Ter polônio não traz conforto nenhum. Só um perigo imenso e a necessidade de um controle absurdo. Ok, então não é riqueza. Seria, então, um símbolo de poder. Afinal, ele esteve no centro de tanta criação e destruição. Também não. O verdadeiro valor dele não está na força bruta, está na precisão. Ele é um símbolo de precisão, daquela busca da ciência pelo conhecimento mais fundamental do universo, na sua menor escala. O polônio, no fim das contas, é um grande paradoxo. Um material que prova que, às vezes, o maior valor não está naquilo que a gente pode guardar, e sim naquilo que é quase impossível de se ter. Uma lição, talvez, sobre como a matéria e até o nosso conhecimento são passageiros.